Tudo bem? Começando aqui mais uma live com as nossas histórias inspiradoras de biólogos. Hoje com o nosso querido amigo Gustavo. Infelizmente a internet está muito ruim, caindo bastante. Vamos ver se a gente chama ele de novo. Esperando. Aí, Guga, desculpa, Eu? meu querido, a internet morreu. Mas é a minha ou a sua que tá caindo? Eu não Eu sei. não sei, eu acredito que é a sua. Você está perto do sinal do seu Wi-Fi? Tô sim. Então, vamos começar. Então, começa de novo, Guga. Primeiro, obrigado por tudo que você tem feito, aceitado meu convite. Se apresenta e começa de novo, meu querido. Desculpa. Imagina, Marcelo, eu que peço desculpas aqui. Bom, mas enfim, pessoal, como eu estava dizendo, meu nome é Gustavo Maia, né? Eu sou um biólogo, né? Um biólogo que tem uma história não muito comum dentro da biologia, mas a gente já fala um pouquinho sobre isso, né? E atualmente eu sou professor titular livre na Universidade Federal de Pelotas, né? Aqui no sul do Rio Grande do Sul, e atuo no departamento de botânica, né? E recentemente, desde 2018, eu coordeno um laboratório que faz jus à minha tradição não linear de biólogo, que é o chamado LACEV, que é o Laboratório de Cognição e Eletrofisiologia em Plantas. Guga, o que inspirou você lá atrás, há 2 anos atrás, de fazer biologia? Dois, né? Então, Marcelo, você sabe que quando você me convidou para falar sobre isso, né, eu dei uma rememorada, né, na história. Isso é muito legal, assim, até agradeço a oportunidade, assim. Mas como eu falei, cara, o meu caminho dentro da biologia, ele não foi um caminho muito direto, muito linear, porque, na verdade, né, o primeiro curso de graduação, não sei se você lembra disso, Marcelinho, mas o primeiro curso de graduação que eu fiz, eu comecei a fazer, foi de agronomia, né? Ah, eu não sabia. Eu fiz eu entrei na Exalc, USP, né, Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, isso em 1990. Né? Eu iniciei o curso de biologia, Marcelo, lá em Rio Claro, em 92. Quer dizer, eu fiquei 12 É. no curso de agronomia. Né? Então, assim, mas o que aconteceu? Né? Aconteceu o seguinte, na verdade, eu nunca pensei em ser biólogo. Né? Isso foi uma coisa que surgiu na vida. Assim, eu sempre fui, digamos assim, um meio nerd, né? Eu sempre, desde moleque, assim, eu gostava de ciência, tinha aqueles laboratórios de química, assistia todos os programas do Carl Sagan, o Cosmos, né? Que você deve lembrar bem, né? Você é da velha guarda, né? E assim, cara, eu era daqueles lá que tinha a coleção inteira da série Conhecer, tinha toda a coleção de livro da Life, enfim, eu era desses caras assim, né, que gostavam muito de ciência. E na verdade, cara, eu gostava até mais, né, de física, matemática, química. Acho que você apertou. Continua, continua. Né? A biologia ela Continua. apareceu um pouco mais tarde, né? Porque quando chegou aquela época de vestibular, blá blá blá, né, o que me fez ir para agronomia, na verdade, nem foi ser a intenção, era trabalhar na época, não sei bem porquê, não me lembro bem, Marcelo, mas com biotecnologia vegetal. Biotecnologia, né? E vegetal, quer dizer, a ideia de planta na vida sempre, de certa forma, existiu. Né? E aí o que aconteceu? Para onde que eu vou? Né? Aí, assim, eu acabei assim, qual que é o melhor lugar na época, isso no início dos anos 90, final dos anos 80, qual é o melhor lugar para isso no país? Assim, né? Era Exalc USP na época. Né? Então, fui lá eu. Né? Bom, para entrar na Exalc na época, só tinha agronomia, engenharia florestal e economia doméstica, não tinha biologia. Biologia é um curso novo lá, não sei se você Sim. sabe se é agora, né? É novo. Enfim, aí eu entrei em agronomia, cara. Mas eu vou falar uma coisa para você, Marcelo. Foi a melhor coisa que eu fiz. Foi a melhor coisa que eu fiz. Por quê? Porque eu aprendi, né, o amor que eu tenho pela biologia lá na agronomia. Né?
E foi muito legal, porque eu tive uma experiência, né, inicial com a área de genética de plantas, né? Eu entrei lá, já comecei a fazer um estágio em genética de plantas, né? Mas, assim, tudo começou a mudar, na verdade, que fez o caminho que eu trilhei até hoje, né? Quando eu tive um encontro muito fortuito, né, com um amigo meu, que estava fazendo agronomia, era meu veterano, né, chamado Biraci Loureiro Sarzedas. O Biraci, cara, é uma figuraça, um bicho doido de pedra, né? Mas assim, mas ele tinha um aspecto assim que me cativou e que me trouxe uma questão muito fundamental, que é o que eu percorro até hoje, que eu corro atrás até hoje, que é a questão da estética da natureza. Em outras palavras, da beleza da natureza, né? Então, eu fui levado para a biologia por esse caminho, Marcelo, para entender por que as plantas são belas no final das contas, né? E essa era uma questão que eu não tinha como responder dentro da agronomia, né? Porque, assim, a agronomia é para formar engenheiro agrônomo, né? Claro, se você se especializar em várias áreas, especialmente na Exalc USP, né? Você pode se tornar um cientista, enfim, de destaque, como existem vários, né? Mas essas questões relativas à ciência mais básica, a questão da estética, né? Por que uma planta é bela? Cara, isso aí não tinha como, né? Então foi aí que eu tomei a decisão, que não foi fácil, você pode imaginar, né? De largar tudo que eu comecei, foram 2 anos de Exalc, né? E ir para biologia, e fazer vestibular de novo. Fiz 2 vestibulares, né? Então foi aí, cara. Então foi aí que eu fui ser biólogo para buscar, né, o porquê que a natureza é bela, porquê que as plantas particularmente são belas, né? E eu fui tentar esse caminho na biologia, Marcelo. Foi aí que a gente se conheceu. Né? Viu, Guga? Eu também prestei 2 vestibulares, só que eu fiz para geologia e depois para biologia. Muito legal. E continue, vai falando aí o que você quiser falar. Não, enfim, mas então assim, eu hoje, Marcelo, quando eu olho para trás, eu vejo que esses 2 anos que eu passei na agronomia, eles me fizeram biólogo que eu sou hoje, né? Para as coisas que eu faço hoje, porque na agronomia a gente tem uma visão mais pragmática das plantas, mas ao mesmo tempo, Marcelo, a gente tem uma visão das plantas inseridas dentro de um meio ambiente, né? E Guga tá. o curso de biologia, É. ela certamente é uma das áreas menos desenvolvidas. Claro, isso varia de uma universidade para outra, né? Mas, em geral, são raros os alunos de biologia que vão fazer biologia para fazerem botânica, etc. Então, assim, as pessoas gostam muito da área de ecologia, zoologia, de tudo que é jeito, né? Mais recentemente, a biologia molecular é uma área que atrai muitos estudantes de biologia, né? Mas a botânica não. E isso, inclusive, faz parte de um fenômeno, né, que eu tenho, de certa forma, estudado e tentado trabalhar em cima dele, que é a ideia da cegueira botânica, né? Que é um fenômeno muito interessante, Marcelo, porque a ideia da cegueira botânica, assim, resumindo, é aquela ideia de que as plantas, para nós, seres humanos, fazem parte da paisagem. Né? Uhum. Inclusive, assim, estudos psicológicos demonstraram isso, né? Pegou um grupo de pessoas, né? E mostrava várias fotos de natureza para essas pessoas. É só que em todas as fotos destacava-se um animal, né? Uma onça. A paisagem era sempre uma floresta. Aí perguntavam para as pessoas, o que vocês veem na foto? Assim, a grande maioria sempre falava a respeito do animal, mas nunca das plantas. Quer dizer, por mais que elas estivessem lá, as pessoas não enxergam as plantas, porque, né? E isso é uma coisa muito legal, porque faz parte, inclusive, da nossa evolução, né, de caçadores-coletores, né, e também para fugir de predador, né. Quer dizer, o nosso foco, o nosso cérebro, né, ele foca naquilo que se mexe, ou para a gente caçar, ou para a gente correr, né. E, Uhum. obviamente, as plantas não têm essa mobilidade. Então, o nosso cérebro, de certa forma, filtra um pouco, né, as plantas no cenário natural,
né? Então, perceba que não é nada socialmente construída a cegueira botânica, ela tem um fundamento biológico, né? Sim. É só que isso aí traz uma série de consequências, Marcelinho, tanto para essa questão que a gente estava discutindo, né, para a busca da área de botânica dentro dos cursos de biologia, né? Mas também, cara, tem um estudo feito nos Estados Unidos, mostrou o impacto disso, da cegueira botânica, nos investimentos estratégicos para a conservação da natureza, entendeu? Os investimentos para a conservação da natureza, né, são uma fração voltados para a área de preservação de espécies vegetais ou botânica. Claro que, obviamente, quando você pensa em conservação de algum animal, mico-leão, seja lá o que for, é óbvio que você tem que conservar o ambiente em que ele sobrevive, e obviamente são as plantas, né? Mas você não tem uma estratégia, uma política voltada para a conservação, né? Então, isso é uma coisa muito interessante, né? Afeta não só a formação dos biólogos, né? O viés da formação dos biólogos, mas também essa questão de políticas de conservação, né, cara? Então, eu resolvi também, né, Marcelo, tentar lidar um pouquinho com essa questão, né? Assim, como é que a gente faz, em última análise, né, para tentar diminuir a ideia de cegueira botânica? Né? Então, eu fui buscar um pouquinho as raízes disso, né? Mas, enfim, mas isso é uma outra história que eu posso contar, né? Tem várias histórias. Viu, Guga? Isso tudo que você falou, eu senti na pele quando eu fui trabalhar numa empresa particular, e nessa empresa eu tinha que fazer estudo de fauna e também estudo de flora, de botânica. Cara, quando eu entrei lá, que eu comecei a ver, eu me arrependia tanto de não ter prestado atenção nas aulas e não ter desenvolvido esse conhecimento que você falou. E convivendo com um senhor que era mateiro, que a gente chama, né, que é aquela pessoa que tem o convívio mais próximo das plantas, eu aprendi tanto com ele a importância, o uso de cada... Muito interessante. O uso que eles têm, tanto para remédio quanto econômico, de arrancar uma casca para fazer uma corda. Então, assim, isso tudo que você falou, eu senti na pele a importância que é a gente começar a prestar atenção nas plantas, né? Na paisagem, no organismo que a gente passa por cima, né? Então é muito interessante, muito interessante. Mas Marcelo, você sabe, você tocou num ponto assim que é um ponto assim que eu entendo claramente, mas ao mesmo tempo me incomoda um pouquinho, cara, que é o seguinte: a gente dá destaque para as plantas pelo uso que elas podem. Sim. Então, isso também me incomodava, né? Porque, para mim, né, eu sempre me admirei pela questão estética, pela beleza mesmo. Como é que seres sésseis, né, que não se movimentam, que não tem para onde fugir de predador, de intempérie ambiental, como é que eles conseguem sobreviver parados? Né? Porque, veja, cara, você é mateiro, bicho, você sabe que o quão difícil é ficar no campo debaixo de 30 graus. Né? A gente vai buscar uma sombrinha, toma água. A planta não tem essa de buscar sombra, ela tem que se virar, cara. E ao mesmo tempo, né, na maneira que ela se desdobra, né, se desenvolve no ambiente, ela cria formas que são belíssimas, de apreciação estética, bem. Então, essa que é a ideia, né? Mas essa busca da beleza, né, Marcelo, me levou para vários caminhos muito interessantes que não são muito comuns para o biólogo. Né? Sim. Por quê? Porque quando eu fui estudar a questão da beleza, por que as coisas são belas de uma forma geral? Né? Eu me deparei com uma questão que é muito, muito legal, que é muito importante para qualquer biólogo, né? Em função das consequências evolutivas, etc., que é a questão da simetria. Né? Então, em geral, né, as formas que nós consideramos belas na natureza, seja de animais ou seja de plantas, são as formas mais simétricas. E a simetria, né, inclusive para animais, está relacionada com a questão de vida saudável. Quer dizer, então, os animais mais simétricos, você deve saber disso muito melhor do que eu, em geral, são aqueles que conseguem um par, né, que a gente chama de mating selection, né, de seleção sexual, assim. Né? Então, isso é muito legal. E mesmo plantas têm isso, cara.
né? Mesmo plantas, a simetria das plantas atrai mais polinizadores, por exemplo, a forma geral, né? Ou seja, é o belo atuando do ponto de vista ecológico e evolutivo, né? Mas a grande questão é, por que elas são belas, né? Então, a ideia da simetria me levou para um caminho que, em geral, os biólogos evitam, que é a matemática. Então, cara, quando eu estava em Rio Claro, enfim, eu preciso confessar aqui, você deve lembrar, né, Marcelo? Mas assim, eu não era muito afeito aí nas aulas, não, cara. Por quê? Porque primeiro que eu tinha um envolvimento muito grande no movimento estudantil, você lembra bem disso, né? Eu não tinha muito tempo. E segundo também que as perguntas que eu tinha na cabeça não eram respondidas em sala de aula, na sua maioria Uhum. das vezes, né? Então, eu criei várias formas de ir atrás daquilo que eu queria como biólogo, né? Que é estudar a matemática, é estudar as questões evolutivas e questões associadas ao que a gente chama de complexidade, né? Então, assim, um cara que foi muito importante nessa época, lá de Rio Claro, foi o Gil, né? O Gil Manzato, né? Que agora tá lá no... Ele no extremo norte e no extremo sul, né? Porque o Gil, né, e eu, a gente criou grupos, né, de biologia teórica, a gente criou lá um grupo de biomatemática com o professor Antônio Gelonese, da matemática lá de Rio Claro, tudo para estudar essas questões, né, da estética, do belo, como é que o belo se forma, né. E aí, cara, eu me deparei com coisas fantásticas, né, coisas que me mostraram o quanto a biologia, na verdade, é um campo extremamente interdisciplinar. Assim, para você ser biólogo, cara, você tem que entender de matemática, você tem que entender de física, você tem que entender de química, você tem que entender de geologia, de meio ambiente, enfim. Por quê? Porque o De sistema política. de política, né, quando você fala, né, com as questões ambientais e questões de ensino, etc., investimento em ciência, né, que a gente está num problema sério atualmente, mas enfim, né, o biólogo não é o cara que faz um curso de biologia e vai lá depois de 4, 5 anos ganhando um canudo. Não. O biólogo é aquele cara que pensa sobre a natureza, é aquele cara que busca entender a natureza, que vive a natureza, né? E você pode fazer isso de várias formas, né, Marcelo? Então, por exemplo, você tem tipicamente o biólogo mateiro de campo, né? Que sei lá, é um cara como você, fantástico, né? Que entende muito, né? Você tem os biólogos de bancada, né? Que fala assim, o pessoal até brinca, o biólogo raiz, né? E o biólogo Nutella, o biólogo de bancada, né? Mas tem uma terceira espécie, Marcelinho. Tem uma espécie mais rara, que é o biólogo teórico. Que é aquele cara que eventualmente faz bancada, eventualmente vai para o campo, né? Mas que tenta pensar na questão de questões assim, de origem da vida, evolução, forma, plasticidade, né? E coisas assim do gênero. Então, a biologia, para mim, Rio Claro, cara, foi um grande laboratório nesse sentido, né? Em que eu consegui ter tempo e espaço para me dedicar àquilo que realmente eu queria, né? Que era compreender o desenvolvimento das formas da natureza, em particular as plantas, né? Isso me levou para um caminho, efetivamente, de biologia mais teórica, Marcelo. Inclusive, assim, eu não sei se você lembra, cara, porque eu me formei, se eu não me engano, em 95, né? Você, eu não lembro se estava, se não estava. Acho que não, né? Porque assim, eu lembro que eu me desgarrei da turma, porque como eu fiz agronomia antes, né? Eu consegui liberar umas disciplinas, então eu lembro que no último ano eu quase não ia mais para Rio Claro, eu perdi um Sim. pouco de contato com vocês, né? Mas enfim. Você O ia meu, para a Exalc, né? Você voltou para a Exalc. eu voltei para Exalc, exatamente, eu voltei para Exalc. Mas o meu TCC, Marcelinho, o meu TCC lá em Rio Claro, ele é uma história completamente atípica, né? Por que ele é atípica? Porque o meu TCC, em função de todo esse meu estudo teórico na biologia, ele foi um trabalho, foi um TCC teórico, né? E na época, quem bancou isso como meu orientador, né, foi meu grande amigo e mestre, o professor Vitor José Mendes Cardoso. Você lembra do Vitinho, né? Vitinho Cabeção. Lógico. Né? E o Vitinho bancou isso, cara.
ele deixou fazer o que eu queria fazer, na verdade, né? Aliás, eu sou muito grato ao Vitor, a todos os meus orientadores, o professor Natal da Exalc, que eram pessoas que deixaram fazer o que eu queria. Isso é muito raro, né? E assim, eu sou o que eu sou por conta deles, que deixaram eu trilhar o meu caminho dentro da biologia, né? Mas o meu TCC, cara, era assim, eu não lembro o título exatamente, mas era assim, era um estudo teórico, filosófico, sobre o desenvolvimento das formas em plantas. Então, assim, cara, eu comecei discutindo a questão da forma desde Platão, Aristóteles, blá, blá, blá. Que legal, que legal. Prática, blá, blá, blá. Enfim, entrei numa série de questões, né? E fiz um texto, Marcelo, assim, que, modéstia à parte, é um dos textos que eu mais gosto até hoje. Inclusive, assim, de vez em quando eu releio aquilo, eu falo, porra, como eu era inteligente, né? Fiquei ficando velho. Era não, ainda é. Ficando burro depois de velho. Mas, enfim. Mas você acredita, cara, que lá na Botânica não queriam deixar eu defender o TCC? Nossa, eu não sabia dessa. Exato, cara. Pouca gente sabe, Marcelo. Não queriam deixar. Por quê? Porque desde quando um biólogo, né, faz um TCC que não seja algo prático, que não seja algo experimental, que não seja um trabalho de campo, que não seja um trabalho de bancada, né? Biólogo que é biólogo tem que botar a mão na massa, assim, literalmente, tá certo? E não queriam, cara, na verdade recusaram. Aí o que aconteceu? Graças à intervenção do Vitor, né, e ele conseguiu convencer, né, alguns professores, né, a permitir que pela primeira vez na história da Unesp, um TCC fosse um TCC teórico, fosse uma discussão teórica, filosófica sobre a origem das formas de planta. Entendeu? Que interessante, Guga. Então você vê, Marcelo, como são as coisas, né, cara? Então, assim, há quase 30 anos já, cara? Não, né? 29. 20, quase 30 anos atrás, essas questões da biologia teórica, elas não só eram raras, como as pessoas discriminavam o biólogo teórico no Brasil. Absurdamente errado, imagina! Né? Mas, enfim, mas foi legal, Marcelo, porque foi uma experiência que me mostrou que eu deveria não só seguir o caminho que eu estava, mas defender esse caminho que eu estava com unhas e dentes. Né? E é o que eu faço até hoje, assim, cara. Por mais que eu tenha desenvolvido todo o meu mestrado foi em ciências florestais, né? Por isso que eu falei, eu voltei para a Exalc, mas para a floresta daí. Né? Então, eu brinco assim que eu sou um biólogo híbrido, né? Porque assim, eu sou parte agrônomo, parte engenheiro, cientista de floresta e parte biólogo. Né? Matemático, filósofo, etc. Né? Mas, enfim. E aí eu fui fazer ciências florestais. E aí tem uma história muito legal, Marcelo. Porque, assim, lá na floresta, meu orientador foi o professor Antônio Natal Gonçalves, assim, um mestre da ciência, das artes, enfim, da vida, né? Natal. E eu já fazia iniciação científica com ele desde os meus tempos de Exalc. Né? Na verdade, eu nunca larguei a Exalc. Eu sempre continuei fazendo a parte de estágio, assim lá, né? Só que aí o meu mestrado, Marcelo, foi com eucalipto. Que loucura! Cultura de tecido e eucalipto, né? Mas tem uma questão, tem uma historinha por trás de por que eu fui trabalhar com cultura de tecido e eucalipto? Pelo seguinte, lembra da minha questão original? Por que as formas são belas, natureza, as plantas? Então, Marcelo, eu não conseguia responder aquilo. Não havia um caminho dentro da biologia para eu responder aquilo. Né? Nem na biologia molecular, nem na ecologia, em nenhum lugar eu encontrava esse caminho. Né? E eu fiquei, de certa forma, frustrado com isso. Né? E aí veio a luz do Natal e disse assim, né? Bom, se você não consegue entender, né, e desenvolver um estudo, né, para entender as formas da natureza, vamos estudar a variação das formas da natureza. Em outras palavras, como é que uma planta crescendo num ambiente variável ela consegue alterar a sua forma, né? A sua forma e a sua função, né? Porque a partir daí eu sempre comecei a me encaminhar para a área de fisiologia, que a gente, na verdade, eu sou um ecofisiologista de plantas, né? Então a ideia foi essa, Marcelo, e é um caminho que eu segui até hoje, que foi estudar como que as
formas se ajustam, as formas das plantas se ajustam ao ambiente, entendeu? E no caso, na época, um modelinho que era bem compreendido, que eu poderia brincar à vontade, e que eu já fazia um pouco disso na graduação, era justamente trabalhar com eucalipto in vitro, cultura de tecido. E aí eu fiz todo o meu mestrado, né, com fisiologia do estresse de eucalipto, né, em cultura de tecido. Né? E foi muito legal, cara, porque aí me despertou para um outro negócio, Marcelo, que era fantástico mesmo, né? Que era o seguinte, cara, por mais que seja louco, as plantas têm uma capacidade violenta de conseguir resolver os problemas que o ambiente coloca na frente dela, né? E aí eu comecei a me aprofundar nos estudos do que a gente chama hoje de fisiologia do estresse, né? Ou de interação planta-ambiente de uma forma geral, né? Mas uma coisinha e aí eu segui no doutorado. O doutorado eu meio que voltei para Rio Claro, né? Assim, voltei, digo, academicamente, né? Porque o meu doutorado foi em biologia vegetal pela Unesp, lá em Rio Claro, mas na verdade eu não saí da Exalc, eu continuei morando em Pira, né? E desenvolvendo boa parte do meu trabalho lá com o Natal também. Mas o Vitor era o meu orientador de doutorado, né? Então Que legal, eu sempre fiz essa dobradinha, Marcelo, mas eu nunca mais voltei a morar em Rio Claro depois que eu saí de lá, 94, 95, né? Entendeu? Mas enfim, mas assim, no meio do doutorado veio uma virada, no meio do fim veio uma virada muito legal, e essa virada tem uma história muito bacana. Você lembra do Pagano, né? Lógico. O Pagano. Bom, o Pagano, cara, era uma figura assim, porque assim, durante a graduação, a gente sempre batia de frente, principalmente na época que ele era o diretor do instituto e eu era do movimento estudantil. Cara, então a gente quebrava muito pau. Muito pau. Greve, não sei o quê, reformulação do currículo. Eu estava sempre meio que tumultuando, né? Esses processos de discussão política, né? Na universidade, representação estudantil. Mas, enfim, de qualquer forma, eu e o Pagano, a gente sempre teve uma relação de muito respeito. Eu respeitava ele, ele me respeitava. Né? Embora a gente nunca teve uma relação acadêmica, assim, nunca foi meu orientador, nunca trabalhei na área dele. Mas um dia, cara, eu me lembro muito bem, uma das poucas vezes que eu passei lá em Rio Claro, lá na Botânica, o Pagano ainda não tinha se aposentado, estava para se aposentar, o Pagano virou para mim daquele jeitão dele, falou assim, ô moleque, né? Ô moleque, o que você está fazendo? Falou assim para mim, o que você está fazendo? Aí eu expliquei, Pagano, eu estou trabalhando ali com eucalipto, estresse, blá, blá, blá. Ele virou assim para mim, Marcelo, ô moleque, para de fazer essas bobagens. Você tem que trabalhar com planta nativa. Porque as nossas árvores nativas é que precisam ser estudadas, porque elas que são a base da nossa biodiversidade, não sei o que lá, me deu... Sabe assim, ele ficou botando isso na minha cabeça, cara. Resultado, Marcelo, depois que eu terminei meu doutorado, eu comecei eu comecei um pós-doutorado, aí eu voltei para a Exalc, né? Eu fazia isso, assim, eu voltei isso em 2001, 2002, mais ou menos. Assim, eu defendi meu doutorado em 2001, e aí eu comecei o pós-doc na Exalc em fisiologia do estresse. E aí, paralelamente ao meu trabalho de fisiologia do estresse, com planta cultivada, eu desenvolvi, cara, em parceria com um grande amigo meu, o professor Rafael Vasconcelos Ribeiro da Unicamp, um trabalho muito legal, cara, com ecofisiologia de espécies nativas, Marcelo. Isso foi lá no início dos anos 2000, cara. E foi muito legal, por quê, Marcelinho? Porque eu percebi que ninguém no Brasil, naquela época, trabalhava com isso. Quer dizer, trabalhava com conservação, trabalhava com restauração florestal, né? Inclusive, pô, tinha contato com o Ricardo Ribeiro Rodrigues, o professor Paulo Kageyama, né? Pessoas fantásticas que trabalhavam com a parte de restauração florestal, recuperação de mata ciliar, blá, blá, blá. Só que ninguém, Marcelo, entendia, né, de árvore, de fisiologia de árvore, de ecofisiologia de árvore. Né? E aí eu desenvolvi uma série de estudos, né, com vários parceiros, tentando entender como é que as árvores, né, que participam do processo de sucessão florestal se ajustavam ao ambiente. Porque havia um conceito que, de certa forma, tem sido quebrado, que é aquela história lá. Quando você abre uma clareira na mata, você sabe bem disso, primeiro surgem espécies pioneiras, depois vem as secundárias iniciais, tardias, até as espécies da final da sucessão.
Aparentemente, cada fase dessas, né, tinha um grupo de plantas e só podia ser aquele grupo de plantas por certas características, né? Eu sempre fui um cara assim de duvidar muito de tudo, inclusive de mim mesmo, né? E aí eu comecei a estudar, cara. E uma das coisas que a gente descobriu que não era bem assim. Não era bem assim, né? Que espécies, por exemplo, que costumavam aparecer, né, no final da sucessão, poderiam muito bem se ajustar numa clareira aberta, né? E vice-versa. Inclusive hoje, eu parei de estudar isso, Marcelo, faz um bom tempo. Eu trabalhei com isso talvez uns 10 anos, uns 8, 10 anos, mas eu parei com isso, enfim, coisas da vida, né? Mas hoje, eu relendo algumas coisas e vendo como é que isso avançou, hoje, cara, eu com muita felicidade, embora eu não tenha tido nenhum papel direto nisso, mas eu percebi que hoje vários modelos de restauração florestal não envolve mais aquela ideia de plantar só pioneira, não, envolve fazer um mix, né? E era exatamente isso que a gente dizia ali em meados dos anos 2000, né? Mostrando que a fisiologia das árvores era muito plástica, que embora elas tivessem nichos preferenciais, elas conseguiam se ajustar, Marcelo. Isso era muito legal. Quer dizer, nada na biologia é fixo, cara, né? Isso que é apaixonante, né? Eu trabalhei, Guga, com recuperação de APPs. Na empresa que eu trabalhava, elas tinham lá atrás desmatado APP e depois passaram a recuperar várias. Eu fiz mais de 800 APPs acompanhando essas APPs regenerando. E eu vi exatamente isso que você acabou de falar. Eu não tinha essa noção, esse conhecimento, como você explicou. Mas eu percebia que eu via plantas consideradas clímax, né, a terciária, crescendo bem e forte no meio de plantas que não eram para estar lá. Eu falei, como que essa está aqui tão grande? E eu via plantas pioneiras sofrendo para crescer num ambiente que era para estar super forte, né? Então, isso que você falou, eu vi na prática. Lógico que eu não tinha esse entendimento que você acabou de passar, mas eu percebia muito isso, né? Então, cara, é uma área muito legal, porque quebra paradigmas de conhecimento que hoje em dia você é chamado para fazer uma restauração, não, você tem que plantar isso num determinado espaço, mas na natureza não é assim. Por mim, eu punha lá um comedor de passarinho e enchia de comida os passarinhos que ajudam nós. Mas, continua, é muito legal, Guga, muito legal. Mas é bem isso. Não, mas isso que é legal, assim, Marcelo. Eu tive muitas experiências desse tipo que você falou, assim, né? Assim, da ciência ter um modelo geralmente muito estanque para os sistemas biológicos, tipo tudo ou nada, ou isso ou aquilo outro, né? Mas as pessoas que têm a vivência no campo sabem que não é assim. Claro, não sabe explicar que não é assim. Então, por exemplo, eu tive várias outras experiências com o pessoal da agricultura mesmo, né? Inclusive, assim, questões que me deram insights para fazer estudos científicos a partir do conhecimento do campo, né? Coisas que só quem está lá no dia a dia, né, Marcelo? Seja na mata, seja no campo, conhece, de olhar, cara, olhar, ter aquela relação direta com a natureza, com a agricultura, né? Então é muito legal. Então eu também fui aprendendo um pouco a misturar, né, a dar ouvidos, né, a todos aqueles que têm algum tipo de conhecimento sobre as plantas, né? A gente sempre tem alguma coisa para aprender e às vezes vem aquelas questões assim que realmente você percebe que são questões que, se respondidas, podem mudar muita coisa. Isso é muito legal, né? Mas, enfim, aí, Marcelo, só para encurtar a história, né, toda essa minha relação com as plantas, né, estudando como é que as plantas se ajustam, né, a um ambiente extremamente variável, me levou, assim, de uma forma absolutamente direta e irreversível, né, para a noção, o conceito de inteligência em plantas, né? E isso já há muito tempo, Marcelo. Na verdade, desde o final dos anos 90, eu já trabalhava com a questão geral que a gente chama de cognição em plantas, ou seja, a habilidade que as plantas têm de perceber, né, que o ambiente está mudando,
né? Alterar os seus processos internos e gerar uma resposta coerente com aquilo, quer dizer, o que a gente chama de percepção-ação. Mas isso, obviamente, né, Marcelo, era quase que uma heresia, né, cara, você falar isso no final dos anos 90, especialmente no Brasil, mas no mundo de uma forma geral. É só que, cara, mais uma vez, eu tive um espaço enorme para isso, é só que foi na terceira estadual paulista, né, isso foi muito legal, assim. Eu fui um biólogo formado em vários lugares e em várias áreas, né, que foi na Unicamp. Quando eu estava mais ou menos na metade do meu mestrado, né, as minhas questões teóricas me levaram, né, a entrar num grupo do Centro de Lógica, Epistemologia e História da Ciência da Unicamp, o CLE. Né? E lá no CLE tinha um grupo de maluco, Marcelo. Assim, maluco, assim, tudo que você possa imaginar, estudando auto-organização, né? Que é um fenômeno que, desde a época que eu estudava com o Gil, ali na biologia, é uma coisa assim que, porra, para mim foi sabe aquele start? É assim que as coisas funcionam. Porque na biologia, né, prevalecia, e de certa forma ainda prevalece, né, em alguns ambientes acadêmicos, a ideia de que os sistemas biológicos são determinados pela sua genética. É aquela ideia de determinismo biológico, né? E isso nunca me convenceu, cara, nunca me convenceu. Eu não sabia exatamente por quê, mas eu não via aquilo. A minha experiência em laboratório, em campo, eu não conseguia enxergar um determinismo genético. Porque o que eu via, Marcelo? Eu via variabilidade, eu via estética, eu via beleza, eu via ajustes. Eu não via nada que era pré-determinado. Então, é claro, obviamente, que eu não estou dizendo aqui que os sistemas biológicos não têm fundamentação genética. Óbvio que tem. A genética é a base informacional da vida. Mas essa base informacional da vida precisa ser processada. E quem processa a informação genética é o ser vivo em si. Né? Então você tem um fenômeno que a gente chama de feedback, de auto-organizado. À medida que a informação vai se desdobrando no ambiente, o ambiente vai transformando aquela informação e desdobrando em várias possibilidades. Né? E esse fenômeno de auto-organização, eu só vinha compreender mesmo, né, se é que eu compreendo alguma coisa mesmo, hoje, até hoje, né, nesse grupo de doido na Unicamp, né, doido, obviamente, no bom sentido, eu tenho um carinho enorme por eles, até hoje, né, que é o grupo de auto-organização, né, de estudos de auto-organização, sistemas auto-organizados de informação, né, que tinha de tudo, Marcelo. Filósofo, matemático, físico, químico, médio, educador físico, assim, tudo que você possa imaginar. Né? Artista, músico, tudo, Marcelo, tudo. Cara, então, eu falei, pô, eu me senti em casa. Né? Por quê? Porque finalmente eu estava num lugar que as pessoas não eram só biólogos, não eram só agrônomos, as pessoas, né, tinham uma compreensão maior sobre a ciência, sobre o mundo, sobre a vida, de uma forma geral. E eu me encaixei lá. E foi lá, então, que eu tive espaço, né, para desenvolver essa ideia começar a desenvolver essa ideia de plantas como sistemas cognitivos, inteligentes, né? Obviamente, sempre apoiado em ombros de gigantes, como o Francisco Varela e Humberto Maturana, né? Estudando sistemas autopoéticos, mas lá eu tive espaço para ir além, porque eu estava lá com o pessoal da filosofia da mente, das ciências cognitivas, eu estava lá com aquele pessoal da neurociência, eu estava naquele meio, entendeu? Porque assim, se a minha questão era se plantas eram inteligentes, eu não podia perguntar isso para um biólogo, eu não podia perguntar isso para um agrônomo, eu tinha que perguntar para quem entende de inteligência, que são essas áreas, né? Filosofia, cognição, etc. Então foi muito legal. E foi um convívio, Marcelo, que durou 20 anos. Que legal. 20 anos. Inclusive, logo depois que eu entrei, me doutorei, eu virei pesquisador associado do Centro de Lógica. Né? Eu só saí de lá, na verdade, formalmente, quando eu vim para cá, para o Sul. Porque o grupo tinha reuniões quinzenais em Campinas, né? E mesmo depois que eu fui para Presidente Prudente, eu continuava indo, cara. Cada 15 dias pegava o busão, 9 horas de viagem, numa noite, voltava na noite seguinte, só para, entendeu?
E essa galera, é uma galera sem preconceito. Então, assim, a ideia de que planta não era inteligente, para eles não fazia nenhum sentido, não tinha nenhum empecilho para aquilo, desde que você pudesse usar bons argumentos e dar bons exemplos, né? Então, foi aí, né, ali para 1998, que eu segui esse caminho de uma forma bastante independente. Obviamente, nada que a gente faz nesse mundo gigantesco de bilhões de pessoas, né, é totalmente independente, né? Então, assim, no final dos anos 90, início dos anos 2000, um outro cara brilhante, né, quer dizer, um cara brilhante, chamado Anthony Trivavas, né, que é um dos maiores fisiologistas vivos até hoje, o Tony tem os seus 80 e tantos anos lá em Edimburgo, ele publicou um artigo chamado Aspectos de Inteligência em Plantas em 2001. Isso mudou tudo, Marcelo. Por que mudou tudo? Porque pela primeira vez, né, um cientista top de linha estava falando sobre isso para uma comunidade internacional. Entende? E, ao mesmo tempo, de uma forma muito particular, né, me deu uma certa tranquilidade de, porra, pelo menos eu não estou falando tanta bobagem assim. Porque quando a gente Tem um fala respaldo, coisa, né? quando a gente fala uma coisa, Marcelo, que não encontra respaldo, né, no meio que a gente vive, a gente sempre fica com a, pô, será que eu não estou falando bobagem? Será que, né, que eu estou viajando, etc. Mas não. Então, no final dos anos 90, 2000, esse movimento cresceu muito, né? E eu, felizmente, consegui participar desse movimento até de uma forma bastante direta. Recentemente, o ano retrasado, passado, sei lá, nem sei em que ano que a gente está mais, eu tive justamente a grande oportunidade, né, de publicar com o Anthony Trivavas um artigo, quase Que 20 anos legal, depois, cara! retomando esse trabalho dele, junto com outros colegas, como a Mônica Galiano, o Paco Calvo, né? E tudo isso deu um baita do estímulo, Marcelo, para aqui no Brasil, né, a gente conseguir evoluir isso, criando um grupo, né, de pesquisa em cognição, inteligência em plantas, né? E isso, de certa forma, foi ganhando, plantando as suas sementinhas, né? E nascendo raízes em vários locais. Então, hoje aquilo que a gente considerava um absurdo, não sei o quê, hoje não, Marcelo. Hoje, óbvio, que nem todo mundo aceita isso, mas também não é para aceitar. Não é para aceitar. Porque a ciência não trata de verdades. A ciência trata de fatos que a gente busca comprovação empírica. Então, eu não tenho certeza de falar sobre isso, inteligência e cognição em plantas. Mas tudo que eu tenho desenvolvido, estudado, lido, né, pesquisado, apontam que essa é uma concepção muito razoável e que tem ganhado aceitação e, no mínimo, tem ganhado respeito, Marcelo. Né? Porque antes, você simplesmente não podia falar nisso que você era execrado. Hoje, as pessoas, no mínimo, respeitam a ideia. Pode não concordar, mas respeitam. Né? Que isso que tem que acontecer em ciência, né, cara? Um diálogo fundamentado, respeitoso, né? E debate de novas ideias. Entende? Mas as pessoas sempre me perguntam, falam, Gustavo, por que você resolveu, né, a botânica, a biologia, a agronomia estava muito bem até hoje, sem essa ideia de planta inteligente. O que isso tem a ver? O que a gente ganha com isso? Né? A simples pergunta do que a gente ganha com isso já é equivocada, na minha opinião. A gente não tem que ganhar nada com isso. Né? A ciência tem que entender a natureza. Ponto final. Não interessa para que serve, não interessa o que eu gostaria que fosse, não interessa isso. Né? A questão é o seguinte, dentro de uma concepção, né, filosófica, dentro de uma concepção cognitivista, dentro de uma concepção biológica, né, faz todo sentido você entender plantas como o que elas são. Sistemas cognitivos inteligentes, auto-organizados, césseis e com uma enorme capacidade de resolver os próprios problemas na natureza. E com muito sucesso, né, Marcelo? Porque a gente gosta de falar que a gente é espécie dominante, blá, blá, blá. Dominante o caramba. 85% da biomassa do planeta é planta, cara. O único sistema capaz de aproveitar a energia solar de uma forma direta são as plantas. As pessoas não se tocam que cada átomo de carbono que tem no nosso corpo, construído no nosso DNA, RNA, proteínas,
já foi dióxido de carbono na atmosfera e que algum organismo fotossintético incorporou e a gente, de alguma forma, recebeu isso, de forma direta ou indireta. Quer dizer, então, assim, se algum organismo evolutivamente fez sucesso, foram as plantas. Obviamente que não fizeram isso sozinha, porque as plantas, elas coevoluíram com insetos, micro-organismos, né? E até com a gente, de certa forma, né? Porque as plantas cultivadas, de certa forma, é a nossa contribuição, entre aspas, né, para a diversidade que tem. A gente não pode negar isso também. Né? Alguns falam até que as plantas é que nos cultivam, não nós que cultivamos as plantas, mas isso aí já é outro assunto. Né? Mas, enfim, Marcelo, é mais ou menos essa, cara. Uma trajetória assim, de um biólogo que não nasceu biólogo, se tornou biólogo no processo, né? E um biólogo que não é um biólogo de bancada nem de campo, né? É um biólogo teórico, né? Que tenta construir modelos e aplicar isso de alguma forma, né? Inclusive aplicação prática, né? Porque uma coisa que também pouca gente sabe, viu, Marcelo? Mas é legal assim contar isso para a galera que está começando, que é o seguinte, cara. Por incrível que pareça, essas ideias que podem parecer malucas, né, para boa parte das pessoas, têm ganhado uma aceitação muito grande. Sabe aonde, Marcelo? Empresa. Não. Empresa. Ah, Já há muito tempo, desde a época que eu ainda estava em São Paulo, em Presidente Prudente, a maior parte do meu financiamento de pesquisa, Marcelo, vem de empresa privada. Essas ideias malucas de inteligência. Claro, você precisa de instrumentos, você precisa de equipamentos, você precisa de recurso para fazer pesquisa séria nessa área. Né? Assim, hoje, basicamente, meu financiamento vem de empresa. Por quê? Porque eles não têm muito preconceito sobre as ideias da ciência. E, ao contrário, eles enxergam possibilidades que nem eu enxergo, de aplicação prática, etc., entendeu? Então, é uma coisa muito legal também, né? A academia está aberta para essas parcerias, né? Com empresas, mesmo universidade pública, que é o meu caso agora na Federal. Né? viu, E Guga? Era a aí ciência tem um grande poder de transformação da sociedade. Marcelo. Ciência é muito. filosofia. Era isso que eu queria falar para você. Eu trabalhei numa empresa de produção de pinos. Era uma empresa reflorestadora que tinha uma serraria. E isso tudo que você colocou, pela variedade de tipos de solo, de inclinação, de disponibilidade de recursos, é muito interessante para eles isso, investir e conhecer como melhorar a produção do pinos. Existiam situações que a floresta levava, a média é 22 anos até o abate final. Uhum. Existiam fazendas que, devido ao solo e estresse e outras situações, que eles tinham 30, 40 anos que o pinos não chegava numa condição boa para o abate. Então, cai exatamente isso que você falou, do conhecimento, da resposta da planta ao ambiente, que para ela interessaria muito de ter uma melhoria na produção, na qualidade da madeira, fazer uma madeira menos com nós, né, que eles chamam de nó. Então, um monte de informações que você tem e que você pode procurar, caberia muito bem nessa situação para essas empresas madeireiras, tanto de eucalipto, quanto de nativas, quanto de pinos. É muito interessante isso, Guga. Você falando tudo, encaixava, ficou caindo um monte de ficha na minha cabeça. A gente utilizava, por exemplo, o pinos para recuperar a cascalheira. A cascalheira é quando tira-se o cascalho para fazer estrada e a gente tinha que recuperar. Então, eu não sabia, eu não optava, eu não dava opinião nessa situação, porque o engenheiro florestal, com essa visão fechada da engenharia, que decidia plantar o que ele queria. Mas com o seu conhecimento, poderia ser utilizado uma técnica muito mais barata, muito mais vantajosa para a empresa, para poder recuperar essas áreas. Então, esse caminho que você falou é muito interessante para as empresas, principalmente essas que produzem madeira, porque é uma melhoria muito grande na produção, na economia, né? Muito legal, Guga. A sua aula foi fantástica. Adorei, meu amigo.
Imagina, Marcelo. Um grande prazer aqui, compartilhando um Guga, pouquinho foi dessas muito ideias. legal. A gente está com o nosso tempo estourando. Eu queria que você encerrasse, falasse alguma coisa que você gostaria. Se você tem contato com o Gil, manda para ele um grande abraço. A gente está muito triste que ele perdeu o contato e não quer contato com a gente. Mas se você fala com ele, fala que em meu nome eu mandei um grande abraço para ele, que a saudade dele é muito grande. Se um dia ele quiser falar com a gente, participar, passa o meu contato para ele, por favor, Guga. A gente tem um carinho muito grande por ele. O Gil é uma figura muito querida por todos nós. Guga, então, gostaria que você encerrasse, falasse alguma coisa. Se você quiser passar o teu contato para as pessoas te procurarem, o teu e-mail, pode falar o que você quiser, meu querido. Foi uma aula incrível. E eu adoraria, ficaria mais umas 8 horas ouvindo você falar, porque o seu conhecimento, a sua vivência é fantástica. Não, Marcelo, eu que agradeço muito. Eu acho que o pessoal, se quiser conhecer um pouquinho mais, pode procurar informações sobre o LACEV. A gente tem um perfil no Facebook, acho que no Instagram tem também, tem uns alunos meus que entendem disso. Mas assim, Marcelo, eu queria só deixar um recadinho, cara, para essa geração de biólogos, principalmente a mais nova, acho que a mais velha também, enfim, para qualquer um, né, que ainda tenha a vontade de pensar, que é o seguinte: uma coisa que eu aprendi, cara, é que a biologia, né, ela é uma ciência ainda em evolução, em todos os aspectos. Em todos os aspectos. Porque, veja bem, a gente é uma ciência que não sabe qual é o nosso objeto de estudo. Ah, biologia, ciência da vida. Mas o que é a vida? Ninguém sabe. Então, assim, como é que a gente estuda o que a gente nem sabe o que é? É uma coisa louca, né? É uma coisa louca. Você estuda algo que você não conhece o que é, não sabe o que é. Algumas pessoas ignoram essa questão porque dizem, não, vamos fazer o que a gente pode, não interessa saber o que é a vida. Eu discordo completamente, que para mim não faz sentido. Você estudar algo que você não sabe o que é, não faz sentido nenhum. Mas, e ao mesmo tempo, Marcelo, tem essa questão importante. A outra questão é o seguinte: independente do que as pessoas fazem, se são pessoal da ecologia, da biologia molecular, não sei o quê, eu ainda vejo muitas pessoas tratando a natureza como um mecanismo, sabe? Achando que todo efeito tem uma causa, achando que a gente consegue prever, né, a evolução da natureza a longo prazo, achando que a gente pode intervir na natureza de uma forma precisa, como engenheiro, fazer uma restauração, fazer isso, fazer aquilo, etc. Né? No fundo, no fundo, no fundo, Marcelo, independentemente do nível de bichogrilice, né, que a gente possa ter, a gente concebe a natureza ainda como mecânica, como um grande mecanismo. Isso tem as suas raízes ali na nossa formação acadêmica, né, no mecanicismo newtoniano, etc, etc, etc. O que eu aprendi, me desvencilhando das amarras da academia, etc, etc, né, caindo de cabeça na filosofia e na ciência teórica, é de que não. A gente não só não precisa pensar assim, como a gente não deve pensar assim. Hoje existem muitas possibilidades, Marcelo, da gente entender a natureza de uma forma um pouco mais parecida com o que ela deve ser. Porque a gente não sabe como é que é a natureza, como é que ela funciona, né? Então, assim, eu acho que todo biólogo, né, deveria tentar estudar um pouquinho a ideia de pensamento sistêmico, teoria da complexidade. E um livrinho, né, que eu acho que todo biólogo deveria ler, tem vários, né? Tem os livros do Ernest Mayr, que são fantásticos, mas assim, um livrinho muito simples e singelo, escrito por um não biólogo, chamado Teia da Vida, do Fritjof Capra. Né? Isso é uma coisa que eu aprendi também, Marcelo. Independentemente do cara ser ou não da biologia, né, você pode ter visões sobre a biologia muito mais amplas do que os próprios biólogos. Então, assim, se você me perguntar assim, Guga, qual que é o teu ídolo? Assim, eu vou dizer para você, cara, que, claro, tirando o Darwin, né, mas é um ícone por vários motivos, e ele não era biólogo, começa por aí, né? É um cara, por exemplo, como Erwin Schrödinger, que é um físico quântico teórico, é o cara que sacou, cara, que os sistemas biológicos eles tinham que ter algum código informacional antes do Watson e Crick.
né? E outro cara que para mim é o cara, é o Ilya Prigogine, Prêmio Nobel de Química em 97. Essas figuras fora da biologia, elas fizeram a biologia virar do avesso do ponto de vista teórico. E nós, biólogos, ainda estamos muito presos na biologia do século XVIII, sabe? Mesmo o pessoal da conservação, né? Então, assim, isso que eu falo, assim, falta a gente estudar mais biologia teórica dentro da universidade. Biologia não é só botar a mão na massa, não é só olhar para o passarinho, não é só olhar para o microscópio, não é só fazer análise genética. Biologia também é pensar, né, sobre o que é vida e os seus desdobramentos. Então, é isso que eu gostaria, que a filosofia, a biologia teórica, ela fosse mais considerada na formação das novas gerações, né? E de quem quer estudar, claro. Mas é isso, meu amigo. Muito obrigado, viu? Guga, agradeço imensamente, as suas aulas foram fantásticas, o seu conhecimento é enorme e muito, muito gratificante. Obrigado, meu querido, agradeço muito as suas palavras, o seu tempo, aprendi muito, vou querer ler, vou ver de novo essa live umas 3 vezes e vou querer aprender muito com o que você falou, lendo esses livros que você citou aí, quero muito aprender. Guga, brigadão, meu querido, um grande abraço, obrigado muito pela sua disponibilidade e valeu, meu querido, espero em breve rever você. Deixa eu falar, janeirão tá programado o churrasco da turma lá no churrasco, na casa do Bibo, em Araras, no sítio dele. Você vai estar obrigado, senão a gente vai mandar a Polícia Federal aí na sua porta buscar você. Se você tiver eu sou tão ruim quanto o Gil, viu, Marcelo? Se você tiver a disponibilidade de aparecer lá por Araras em janeiro, a gente vai ter um carinho enorme por você, que vai ser uma grande data. Tá bom? Obrigado, meu querido. Valeu pela sua aula. Muito, muito, muito boa. Adorei mesmo. Obrigado, Guga. Um grande abraço, meu querido. Obrigado, obrigado. Obrigado, galera. Um abraço a todos. Até a próxima. Valeu, Guga. Obrigado.